Jovens, eu peço a atenção de cada um de vocês. Nós temos nessa solene participação aqui que nós tivemos na Assembleia, lembrem-se que esse espaço ele só foi conquistado porque, primeiro, esse é um espaço de natureza pública. Lembrem-se disso, né? E eu acho que o espaço público ele tem que ser ocupado por todos os sujeitos sociais, né? Mas, certamente, esse espaço público ele foi garantido, inclusive, porque nós tivemos uma participação de um deputado, tá? Que contribuiu, que agilizou através do seu gabinete, tá? E a gente gostaria de receber o deputado Paulo Fiorilo. Por favor, deputado. Eu acho que a fala do deputado deve ser ouvida aqui com muito carinho por todos nós, né, enquanto figura pública que representa o Estado de São Paulo no Congresso Nacional. Tá? E eu acho que vai ser muito importante. Prazer. Bom, boa tarde a todos e a todas. Saudar o professor Daniel, o professor Marcos. Meu nome é Paulo Fiorilo. Sou professor de História da Rede Pública Municipal e estou deputado estadual. Não é minha profissão é professor. E eu fui vereador em São Paulo por 2 mandatos não consecutivos e agora é meu 2º mandato de deputado estadual. E, coincidentemente, uma das atividades que eu desenvolvo aqui é o contato com os países que têm consulado aqui no estado de São Paulo. Então, eu tinha falado para o professor Marcos, eu tive uma reunião agora há pouco com o consulado britânico. A gente teve a oportunidade de conversar com o ministro da Educação e a gente falava um pouco sobre os desafios da educação no estado de São Paulo e os desafios da educação lá nos Países Baixos. Então, foi uma conversa muito importante. E eu acompanhei aqui agora há pouco a votação que vocês fizeram sobre esse debate. E me chamou a atenção que só os Estados Unidos que não concordaram com a resolução. E é interessante que eu vou fazer um paralelo, vocês devem estar acompanhando, a gente vive uma situação delicadíssima com uma guerra entre Israel e o Hamas, que tem trazido preocupação para o mundo, em especial para quem mora naquela região, com muitos ataques tanto do Hamas, que provocou ataques de Israel, e que a ONU não conseguiu ainda votar uma resolução para criar um corredor humanitário para poder tirar as pessoas daquela zona de conflito, o que tem trazido uma preocupação muito grande. E, nesse período, quem preside a comissão lá é o Brasil, que tem tentado insistentemente aprovar uma resolução. Na primeira vez, os Estados Unidos colocaram óbice e agora mais 3 países também fizeram o mesmo. Mas, para além das discussões internacionais, para além da guerra, eu queria parabenizar a vinda de vocês aqui. Ouvi o professor Daniel dizer esse é um espaço público e ele precisa ser ocupado. Ele não é meu, ele não é dos outros deputados, ele é de todos que atuam, que participam, que estão na cidade e no estado. E, para além desse espaço, a gente tem vários outros espaços. Então, eu queria deixar um convite aqui para vocês, quem sabe um dia combinar para conhecer um pouco a Assembleia Legislativa, o que é o Parlamento Estadual e as suas tarefas, as suas prioridades, as discussões que são feitas, que ocorrem aqui. Isso aqui é uma estrutura enorme, você tem uma TV que transmite as sessões ao vivo, você tem as sessões que ocorrem às 14 horas, principalmente às terças, quartas e quintas, às segundas e sextas também. Você tem debates importantes que ocorrem aqui. A gente vai discutir, por exemplo, a privatização da Sabesp, a gente vai discutir a retirada de 10 bilhões da educação do Estado, a gente vai discutir reforma administrativa, a gente vai discutir o orçamento para o próximo ano, temas que, às vezes, a gente acha que não tem absolutamente nada a ver com a gente, e, na realidade, tem tudo a ver com a gente. Então, parabéns, bem-vindos, bem-vindas, aproveitem aqui, eu sei que vocês chegaram cedo,
Eu saí daqui, fui fazer uma reunião às 9h, eu acho que nem todo mundo tinha chegado ainda. Chegaram por volta das 9h, 9h e pouco. Então, sintam-se aqui como se fosse na casa de vocês. Boa atividade. Espero que os Estados Unidos mude de posição. Muito obrigado. Agradecemos a fala do deputado Paulo Fiorilo. Nesse momento, a gente convoca os membros da imprensa mater para fazer a cobertura agora e a entrevista direcionada aos delegados sorteados. Jazira, qual é a delegação que você quer dirimir a pergunta? A primeira pergunta vai para os Estados Unidos. Calma. Então vamos sortear o delegado. Nós vamos sortear agora o delegado. Lembrando que o delegado sorteado dos Estados Unidos poderá solicitar uma assessoria a um delegado da mesma delegação, evidentemente. Sendo os Estados Unidos um país que defende a liberdade de expressão e o artigo 9.6 proposto, que é uma medida contra uma censura deliberada, certo? Por que a nação de vocês se abstiveram na votação? O Le Monde Diplomatique. Eu vou fazer minha pergunta para a delegação da China. Delegação da China. Vamos pegar aqui os 4 delegados e o sorteio. Quais são os critérios ou padrões propostos para a imparcialidade da mídia? Ai, tô com vergonha. Fala pra mim, por favor. Os padrões são frequentemente mencionados para alcançar a imparcialidade na mídia, a apuração de fatos, a diversidade de fontes e separar notícias e opiniões. A China possui uma abordagem diferente em relação à liberdade de imprensa, em comparação com muitos outros países ocidentais, e que consulta práticas jornalistas distintas. The New York Times agora. Eu vou fazer a minha pergunta para a delegação do Brasil. Delegação do Brasil. Vamos lá. Tendo em vista que a minha pergunta ontem não foi respondida, eu vou fazer ela de novo. O Brasil é um país que sempre apoiou decisões liberais por parte da Alemanha e dos Estados Unidos. Por qual motivo não apoiou o destaque proposto por parte da Alemanha em relação a evitar o poder da censura e, a partir disso, por instituições de uma sociedade civil? Tá, é que, bom, a proposta ficou rasa e também já havia coisas que estavam escritas no bagulho, né? Documento? Que já haviam sido citadas em outros artigos. E o Brasil não viu necessidade de adicionar a proposta. Gabriel, quer uma réplica? Eu achei que o palavreado não foi muito, mas você poderia argumentar mais sobre? Só uma questão. Poderia citar o artigo novamente? O artigo 6.2?
A fim de evitar o poder da censura a determinado setor da sociedade, a ONU recomenda que o órgão moderador de cada país seja formado por instituições de sociedade civil e também do governo. No entanto, isso não será imposto a nenhuma nação. Celeridade, por gentileza. Vamos lá, gente. Vamos. Vamos. Quer dizer, bagulho. Tá, o Estado já seria suficiente para resolver esse bagulho. Bom, que o Estado já seria suficiente para resolver essa questão. E provavelmente outras nações não concordariam. Né? Acho que é isso, né? Não sei. Obrigado. Agora é a vez do New York Times, novamente, selecionar uma delegação para o questionamento. Eu vou fazer a pergunta para a delegação da Alemanha. A delegação da Alemanha, a qual adicionou vários destaques, não concordou com seus próprios destaques adicionados durante a votação destas. Como no artigo 9.4, onde a Alemanha propôs um artigo o qual traz informações sensíveis do sujeito, como, por exemplo, cor, raça, sexo e etnia. A Alemanha, como um país tipicamente liberal, acredita que as informações sensíveis devem ser dissipadas com o intuito de promover o maior conhecimento da plataforma sobre o indivíduo. Pode repetir, por favor? Não pode? Pode repetir. A delegação da Alemanha, a qual adicionou vários destaques, não concordou com seus próprios destaques adicionados durante a votação destas. Como no artigo 9.4, a Alemanha propôs um artigo o qual traz informações sensíveis do sujeito, como raça, cor, raça, sexo e etnia. A delegação da Alemanha, a Alemanha, como um país tipicamente liberal, acredita que as informações sensíveis devem ser dissipadas com o intuito de promover um maior conhecimento da plataforma sobre o indivíduo. A Alemanha havia efetuado essas determinadas propostas. No entanto, depois da votação, percebemos que aqueles artigos não eram essenciais para o o cumprimento do objetivo da proposta dessa resolução. Visto também que estes assuntos já haviam sido tratados em outros tópicos, no entanto, ficamos contentes que nossas outras propostas foram aceitas pelo Parlamento da ONU, a fim de garantir a proteção dos direitos humanos e liberdade de expressão dentro do ambiente digital. New York Times, já foram as duas perguntas, né? Agora, a próxima pergunta. Le Monde Diplomatique. A minha próxima pergunta vai ser para a Rússia. Eu vou fazer uma pergunta que não foi respondida ontem, que é: qual é a posição oficial do seu governo sobre a independência de mídia em relação ao poder do Estado? Então, nós intervimos quando acreditamos que o Estado tem que intervir quando a imprensa divulga notícias falsas. E a gente garante a mídia quando ela passa informações verdadeiras. Obrigado.
Al Jazeera. Direciono minha pergunta à África do Sul. Qual o posicionamento da África do Sul em relação à entrada de informações vindas dos Estados Unidos, considerando que eles não assinaram nenhum tipo de regulamentação que vocês acordaram durante essa semana? Na sequência, teremos ainda o Reino Unido e a Venezuela, e a gente vai sortear a imprensa para fazer os questionamentos. A gente está com o horário bem em cima, mas a gente acha que vai dar tempo, tá bom? Primeiramente, agradecendo a pergunta da representante da imprensa. E como os Estados Unidos acabou não assinando a proposta de resolução, como já dito no artigo 8, nós aceitaremos investimentos de outras nações. Obrigada. Sortearemos agora os dois veículos de imprensa, tá bom? Que vão fazer as perguntas destinadas ao Reino Unido e à Venezuela. Al Jazeera, ok? Al Jazeera pode escolher entre a Venezuela e o Reino Unido. E você, Náfrica? Acho que não vai dar tempo. Vamos privilegiar as delegações. A Venezuela. Venezuela, ok? Vocês tendo sido uma nação muito presente durante a simulação? Durante a Assembleia no geral, né? Tanto na formulação de artigos e tal. Vocês consideram que o artigo está conforme tudo que vocês gostariam de propor ou teria algo a mais? Primeiro, eu queria agradecer a integrante da imprensa, Letícia, por ter convidado a delegação da Venezuela para uma entrevista. E a delegação da Venezuela acredita que a simulação como um todo foi muito boa, muito produtiva. Claro que nos quesitos, nem todas as abordagens que a Venezuela queria foram pautadas e aceitas 100%. Eu acho que o artigo, por exemplo, trazendo um exemplo de algo que a Venezuela queria, só que não foi aceito. A Venezuela, em primeiro momento, acreditaria que para o melhor andamento da simulação em si, uma retirada do artigo 8 seria necessária, mas não aconteceu. Mas, mesmo assim, foi retirada do tratado que estava sendo posto. Então, mesmo assim, foi algo que beneficiou a posição da Venezuela em algum sentido. Mas, ao mesmo tempo, tiveram posições da Venezuela que foram totalmente aceitas, como o artigo 10, que mesmo com alguns questionamentos, eu acredito, que da delegação da Alemanha, tenha sido esclarecido e abordado durante a simulação de uma boa maneira. Mas eu acredito que, resumindo tudo, uma simulação muito boa, com coisas que claramente que a Venezuela queria que tivessem sido aceitas, mas não foram, mas em geral uma simulação muito produtiva. Obrigado. Foi sorteado agora o Le Monde Diplomatique, que deve destinar o seu questionamento ao Reino Unido. Eu posso fazer uma pergunta, a mesma pergunta que eu fiz para a China? Tá. Quais são os critérios ou padrões propostos para a imparcialidade da mídia?
Então, a mídia do Reino Unido ela tenta ser imparcial, porém, dependendo do meio de comunicação, ela pode ser variável. É isso, eu acho. Tá bom. Obrigado. Jovens queridos, esta Assembleia está finita. É isso.